A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, está escrito: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Muitos antes da fundação da religião cristã, ainda no Império Romano, já existia a obra do Senhor, já existia os seguidores do Senhor Jesus Cristo, que até então era chamado como a igreja primitiva. E por mais que você queira, por mais que você se iluda com a questão da tradição religiosa, pelo qual todos nós, culturalmente dizendo, aqui no Brasil, fomos expostos, crescemos semi-educados assim, não é bem desta forma, não é bem dessa maneira que se deu, de fato, o cristianismo. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio para julgar, ele não veio para condenar o mundo. Ele veio, sobretudo, para salvar o mundo. Salvar o mundo do seu pecado, salvar o mundo da religiosidade que já imperava, que já reinava sobre o povo, em específico judeu naquela época, e logo depois isso foi aberto para todo o resto da humanidade, chamado de gentil. Então existe uma ideia de que a igreja católica ela foi baseada no cristianismo, na crença de Jesus Cristo, surgida no século I, mas não foi bem assim que ocorreu. A igreja católica ela surgiu praticamente no final do terceiro século, no ano de 392 após Cristo, durante o Império de Constantino, que na nossa visão, no nosso entender, foi o grande fundador, foi o grande líder, a pessoa responsável por reunir até então todo mundo que compartilhava daquela fé que era proibida dentro do Império, visto por tudo que o Império Romano havia se passado. E no momento em que o Império Romano se encontrava enfraquecido, politicamente dizendo, e na força do seu exército também, ela estava perdendo espaço para novos comandos que estavam surgindo. O imperador Constantino teve um sonho, uma visão, uma revelação, onde dizia que pela cruz, através da cruz, ele obteria a vitória sobre os seus inimigos. Com aquilo na sua cabeça, ele resolveu unir todo mundo que eram praticantes da nova religião, da religião dos nazarenos, e reunido aí criou-se o Concílio de Nicéia e formou todos um só ideal, um só propósito, e que muitos anos depois, séculos depois,
em 1517, foi questionado pelo então padre Martinho Lutero sobre a questão do que a igreja estava fazendo, o que a igreja estava levando o povo à apostasia, à heresia, à idolatria, e ele começou a questionar isso. Isso se deu quando o papado era do Papa Leão X. E nesse conflito, que para a Igreja Católica seria só mais um, visto que até então todo mundo que tentava ir contra as predeterminações da Igreja era sucumbido, era sufocado, era exterminado pela Igreja. Esse movimento feito pelo padre Martinho Lutero ganhou força a ponto da Igreja não conseguir abafar esse novo movimento chamado de protestantismo. Mas, como já falamos anteriormente, antes da ideia, antes de alguém pensar consigo em ter, em formar, em criar uma nova religião, uma nova igreja, como a gente, para ficar mais esclarecido aqui, para ficar mais fácil de entender, os seguidores do Senhor Jesus Cristo já existiam, eles já estavam ali, eram pessoas que viviam na escuridão da noite, porque o cristianismo era algo proibido até a conversão de Constantino. Então a igreja era algo que se realizava nas caladas da noite, na casa de um aqui, na casa do fulano ali, na casa do ciclano ali, a fim de que pudesse ludibriar o Império Romano, que tinha feito o cristianismo algo proibido, ainda na era de Nero, e ter feito o apóstolo Paulo o inimigo número 1 de Roma. É tanto que a história da Igreja Católica, ela meio que abafa todo o trabalho realizado pelo apóstolo Paulo, visto que o apóstolo Paulo passou pelo imperador César, pelo imperador Tito, por Nero, 3 imperadores, e esse último foi o mais louco, alucinado, capaz de botar fogo na metade da cidade para acusar Paulo, para acusar as pessoas que seguiam o Senhor Jesus Cristo através do ministério de Paulo, a ponto de que a responsabilidade por botar fogo em Roma era de Paulo e de seus aliados, que se diziam seguidores de Jesus Cristo. E mesmo com o imperador se convertendo, eles tomaram cuidado de não dar destaque para aquele que até então era inimigo número 1 do Império Romano. Então vamos voltar agora para a nossa era. Quantas igrejas protestantes que temos hoje? Cada uma com a sua placa, cada uma com a sua doutrina, cada uma com o seu conceito. Algo que é difícil da gente conseguir
dizer, da gente conseguir nomear, podemos citar aqui as principais, como a Igreja Batista, a Igreja Assembleia, a Igreja Quadrangular, a Igreja Deus e Amor, a Igreja Universal, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Bola de Neve, a Igreja do Tabernáculo, a Igreja Cristã do Brasil, dentre tantas outras que poderíamos aqui dizer, que não tem como numerar de tamanha denominações cristãs que temos hoje, porque temos a Igreja Católica, que se divide em duas partes, a Católica Apostólica Romana, temos a Igreja Católica Ortodoxa, umas outras derivadas do catolicismo. Mas como partimos para as igrejas protestantes, ficamos abismados, embebacados de tantas placas denominacionais que existe, de tantas igrejas construídas, cada uma com as suas próprias ideias, com seus próprios conceitos, com as suas próprias opiniões. Mas a palavra do Senhor é bem clara quando ela diz que existe só um Deus. E nós aqui particularmente somos da linhagem que o Deus pela qual a gente referimos, e aqui damos o nome a esse Deus, Jesus Cristo, é o mesmo pela qual o Islã chama de Alá, que o judeu chama de Yahvé. Nós temos um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Uma só fé, a fé em quem? Em Cristo Jesus. Um só batismo, o batismo quem? Em nome do Senhor Jesus. Então por que acreditar que a placa de igreja na qual eu faço parte é a única capaz de trazer salvação à humanidade? Por que então eu vou me perder em conceitos, em doutrinas que às vezes divide me aproximar do meu irmão, compartilhando uns com os outros a fé em Cristo Jesus? Ela cria uma rivalidade. É algo que não deveria ser assim, é algo que não era para ser dessa forma, dessa maneira. Porém, é esse o procedimento que tem ocorrido, é essa a maneira, a forma que tem levado as pessoas a se desviar daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos deu ideia para que pudéssemos seguir, para que pudéssemos obedecer, que é a questão do amor ao próximo, a questão de seguir somente os seus mandamentos, os seus ensinamentos, de ser fiel, de ser justo aos seus princípios, a fundamentação daquilo que ele sempre pregou.
essa ideia que nasceu ainda no final do século III, com a fundação da Igreja Católica, e até hoje consiste, que é a construção de templos religiosos, faz com que nós afastamos-nos daquilo que de fato importa, daquilo que de fato tem interesse, aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato faz sentido para nós, que é o amor, que é a boa obra, que é a dedicação, que é o cuidado um dos outros. O pessoal da Igreja Cristã do Brasil chama os demais irmãos em Cristo Jesus que não faz parte da sua congregação de primos. E que fundamentação é essa? A rivalidade que existe entre a universal e a mundial, sendo que a ideia delas é única, é a mesma coisa. Quer pregar o materialismo, quer pregar a vida financeira. Apontamos muito erro da Igreja Católica, mas esquecemos de olhar também para os nossos próprios erros, para o que nós estamos fazendo, que está em desacordo com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Nós somos um só corpo, nós somos temos uma só fé, um só batismo, uma só crença, que é Cristo Jesus. O que passou de Jesus Cristo, o que vai além de Jesus Cristo, é heresia, é pecado. É isso que precisamos entender, é isso que precisamos colocar na nossa cabeça. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça, é o centro da nossa vontade. É o Senhor Jesus Cristo no centro e nós prostrados diante dele, adorando, agradecendo a Ele pelo dom maravilhoso, magnífico, maravilhoso na qual Ele nos deu, que é a vida eterna, através do seu sangue, através da sua morte e da sua ressurreição. O que passa disso é heresia. É heresia eu virar para você e falar que você não pode trabalhar no sábado, que você tem que guardar no sábado. É heresia eu falar que você não pode comer carne de porco. É heresia eu querer falar com você o jeito de vestir, de cortar o cabelo, de fazer a barba, o modo das suas vestimentas. Porque se o Espírito Santo não mostrar para você, se o Espírito Santo não revelar para você a vontade do Senhor Jesus Cristo, em vão será aqueles que tentam doutrinar a igreja do Senhor Jesus Cristo. A mudança que nós temos que ter nas nossas vidas, ela não pode se dar por causa de uma filosofia religiosa, mas ela tem que se dar por causa do Espírito Santo que habita em nós. É eu com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo me revelou para que eu não possa comer carne de porco. Assim, no meu propósito, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, eu vou seguir. Mas eu não posso querer impor isto para a vida do meu irmão, eu não posso tentar impor isso na vida do meu semelhante. Vou te dar um exemplo aqui, uma pessoa que se perdeu para o álcool, ao se converter, não é bom que ela viva num ambiente regado a bebidas alcoólicas, para que ela não possa cair em tentação.
para que ela não venha voltar para o velho eu, para a velha natureza. Porém, eu não posso, de modo algum, colocar o empecilho, colocar a barreira dizendo que se ele beber bebida alcoólica é pecado. Isso tem que ser algo entre a pessoa e o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é as vestes, não é o cabelo comprido, não é o não usar a maquiagem que diz se você tem ou não uma vida com Deus, mas sim o cumprimento do manifesto, do chamado do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. O que passa disso é heresia, é religiosidade. E isso nós temos que pegar e arrancar, tirar de nós, se nós quisermos verdadeiramente ter uma vida, ter um relacionamento real e verdadeiro juntamente com o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, está escrito: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Você que segue as orientações de Ellen White, foi ela que foi crucificada? Foi ela, porventura, foi em nome de Ellen White que foi batizado? Você que defende com unhas e dentes o Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R. Soares, Mário de Oliveira, você que defende Silas Malafaia, porventura um desses foi crucificado em favor de vós? Porventura foi um deles, foi no nome deles que foram batizados? Você que defende a igreja A, a igreja B, você que defende o catolicismo, você que defende o protestantismo, foi o catolicismo crucificado em favor de vós? Ou porventura foram batizados em nome do protestantismo? Para com essa religiosidade, abandone essas práticas erradas que pode te afastar, que pode lhe tirar da presença do Senhor, e viva a vontade, viva aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para a sua vida, de modo que você entenda, de modo que você esteja preparado a fazer a vontade, a fazer o querer de Cristo Jesus na sua vida. Foi o Senhor Jesus Cristo que morreu e ressuscitou em favor de vós. A morte eterna se deu em Cristo Jesus para que assim pudéssemos alcançar a vida eterna. Então não se perca por vãs doutrina, por vãs filosofia, mas antes praticais a verdade, praticais aquilo que é da vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, está escrito: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele um só Senhor,
Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. A nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade se dá unicamente, exclusivamente por causa do Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, único, verdadeiro, Yahvé. É por causa dele, é por ele que devemos todos os dias dar graças, devemos todos os dias glorificar e agradecer por todas as coisas que têm sido feitas, que têm sido realizadas nas nossas vidas, de modo que agora não mais vivendo conforme o nosso querer, não mais vivendo conforme a nossa ideia, a nossa vontade, mas agora vivemos conforme o querer, a vontade daquele que é, que há e sempre será a razão da nossa vida, da nossa existência, do nosso querer. A Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. A Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, pagando por nós uma dívida que nós jamais teríamos condições de quitar. De modo que agora vivemos não mais conforme a nossa vontade, mas agora vivemos conforme a vontade e o querer dele, porque agora vivemos para ele, somos dele. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Judas, versículo 3, está escrito: Amados, quando dediquei todas as diligências a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Devemos batalhar somente por Cristo. Devemos pregar tão somente Cristo Jesus. Devemos viver tão somente Cristo Jesus, a fim de que assim tenhamos a plena certeza, a plena convicção daquilo que é, daquilo que está a se realizar na nossa vida, através do sacrifício que foi feito, foi realizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A Ele, para Ele devemos entregar, devemos dedicar nossas vidas, a fim de que assim não vivemos mais por nós mesmos, não vivemos mais conforme o nosso querer, não vivemos mais conforme a nossa vontade, mas agora vivemos conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, sendo grato a Ele por todas as coisas que Ele tem feito, tem realizado nas nossas vidas, de modo que tão somente a Ele agora vivemos, agora dedicamos a nossa vida, fugindo das questões deste mundo, fugindo da política, fugindo da religiosidade, fugindo das coisas vãs, porque para Ele, por Ele, agora vivemos. Então, liberta-se das coisas deste mundo, liberta-se da política deste mundo, liberta da religiosidade deste mundo e viva aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor deseja para a sua vida, de modo que você entenda, de modo que você dedique tão somente a sua vida a viver
a entregar-se ao Senhor Jesus Cristo.